Repórter celebra meio século da aviação de caça no Brasil. Amanhã faz 50 anos que o Esquadrão de Caça foi criado para combater na Segunda Guerra Mundial. Neste programa, você vive a emoção de voar nos aviões mais rápidos do país. Câmeras especiais mostram como é feito o reabastecimento no ar. O voo do Mirage, o caça mais veloz da FAB. O AMX, um dos caças mais modernos do mundo, com 33 computadores que não erram o alvo. Os novos pilotos da FAB e o primeiro contato deles com o avião. A emoção das primeiras manobras e dos primeiros tiros e bombas numa guerra simulada. Os rigorosos exames de saúde em situações extremas que deixam os pilotos desorientados. O teste sem oxigênio, à beira de um desmaio. O repórter Domingos Meirelles conta histórias inéditas da participação dos pilotos brasileiros na guerra. A homenagem ao primeiro comandante do Esquadrão de Caça, Brigadeiro Nero Moura. Um voo dos F-5 sobre a praia de Copacabana. Nossa primeira reportagem começa na base aérea de Anápolis, Goiás, onde ficam os caças Mirage, que fazem a defesa aérea de Brasília. O Mirage, de fabricação francesa, é o caça mais veloz do Brasil. Os primeiros aviões chegaram à base aérea de Anápolis, em Goiás, no começo dos anos 70. Os mecânicos brasileiros que se especializaram na manutenção do Mirage conhecem quase todos os segredos desse avião. Essa aqui é uma das partes vitais do Mirage, a turbina. A turbina do Mirage, junto com o motor, pesa quase 2 toneladas, tem 6 metros de comprimento e pode até consumir cerca de 12 mil litros de combustível por hora. A sensação que se tem, vendo assim todo esse conjunto, é de que parece que o avião foi construído em volta desse motor. Agora, difícil mesmo vai ser fazer a regulagem do motor aqui, nesse banco de provas. Depois da revisão, ela é examinada minuciosamente, peça por peça. O momento mais crítico é quando se testa o seu funcionamento. E, inclusive aqui, com o motor girando, existe uma vibração muito grande. E todo mundo que trabalha nesse banco de testes é obrigado a usar uma cinta como essa que eu estou usando para proteger os órgãos internos. Mas que tipo de dano isso pode provocar? Existe até um descolamento dos órgãos internos. Pode acontecer. Esta cabine de ferro é onde os técnicos ficam protegidos quando o motor é ligado. O barulho é ensurdecedor. A oficina estremece com a potência da turbina. A temperatura dessa língua de fogo chega a 1.600 graus centígrados. A turbina do Mirage parece um maçarico. Depois de examinado no banco de provas, o motor começa a ser testado na pista, logo nas primeiras horas da manhã. O capitão Vanderlei vai fazer agora a checagem do motor do Mirage com o avião em voo. Qual é o tipo de risco que envolve um voo dessa natureza? Algum risco existe pelo fato do motor ainda não ter voado. E nós vamos fazer isso pela primeira vez agora, então, checar esse motor em voo. Como é uma missão extremamente perigosa, os bombeiros e uma ambulância estão prontos para intervir em caso de emergência. Muitos imprevistos acontecem quando o avião ainda está taxiando na pista. O capitão Vanderlei, além de testar o motor, vai checar também todos os instrumentos do Mirage num voo de 35 minutos. Esse voo vai ser rastreado pelo Centro de Controle da Base Aérea de Anápolis. Nós acompanhamos esse voo de um outro avião. O radar acompanha a trajetória do Mirage. Os seus instrumentos de navegação vão ser testados num pouso de precisão. As operações de aproximação e de aterrissagem são comandadas de dentro desta sala pelo sargento Cherrini. 10 milhas. O vento de superfície 0,90 com 8. Como é que o senhor se sente fazendo esse tipo de pouso, que é um pouso praticamente cego, em que o senhor se coloca nas mãos do controlador de voo? Olha, o nosso treinamento é grande, diário.
E por isso a confiança é total. Em condições extremas, o controlador tem possibilidade de me colocar no chão, mesmo com tanta visibilidade zero. Rampa e eixo. 1 à direita, 55, 055, 055, rampa e eixo. Rampa e eixo, 055, 6 milhas e meia. Eu não posso errar porque nós estamos lidando, o controlador está lidando com uma parte material, que é bem alta o valor, e principalmente a vida humana. Então nós não podemos errar. Rampa e eixo, É uma operação extremamente perigosa. Rampa e eixo, meia milha. A aproximação é feita só por instrumentos. Só na reta final, quando o Mirage está bem perto da pista, é que o piloto assume o controle do pouso. O Mirage toca na pista a mais de 300 km por hora. Com a abertura do paraquedas, a velocidade cai para 150 km. A gente vai cumprindo todas as ordens do controlador e quando chega no mínimo, que a gente olha para fora e vê a pista, realmente é um grande alívio ali para poder prosseguir visual no pouso. O Mirage é um avião ágil e com grande poder de fogo. Ele usa um tipo de munição especial para alimentar os 2 canhões de 30 milímetros que carrega nas asas. Esses canhões podem disparar quantos tiros por minuto? Uma faixa de 1.100 a 1.300 tiros por minuto. São balas como essas aqui, né? Positivo. De 30 milímetros. Qual é a capacidade desse cofre de munição? A capacidade do conjunto é de 250 cartuchos. São 125 cartuchos para cada canhão. Ela equivale a 6 cartuchos do F-5. O avião pode ser armado em menos de 1 minuto. 10 segundos para encaixar o cofre de munição, 4 para instalar os 2 canhões e 15 segundos para apertar os últimos parafusos do sistema de tiro. Em quanto tempo o canhão do Mirage esgota a sua munição? O Mirage, para esgotar a munição, um tiro contínuo, leva 6 segundos. Em 6 segundos? Exatamente, 6 segundos. Então ele se torna um alvo fácil depois de esgotada a munição? Não, não necessariamente. Essas missões são feitas sempre com um avião acompanhando, um avião na cobertura. Um avião faz o ataque e o outro fica protegendo. Aqui na base aérea de Anápolis, todos os dias, um piloto e um avião ficam 24 horas em estado de alerta, prontos para entrarem em ação. Hoje, o piloto de alerta aqui na base aérea de Anápolis é o Capitão Batista. Ele vai ficar durante 24 horas de serviço dentro desse trailer, à espera de um acionamento. O Capitão Batista está pronto para o combate, mas só nós sabemos que mais ou menos dentro de 2 a 3 minutos ele vai ser acionado pelo Centro de Operações de Defesa Aérea de Brasília para uma missão real. Tanto o piloto como o resto da equipe desconhecem essa informação. Agora, nós vamos entrar no trailer, conversar com o capitão e ver como ele reage na hora em que for disparado o alarme. Bom dia. O senhor hoje está como piloto de alerta. Muito prazer. São 24 horas. 24 horas de serviço, a partir das 9 horas da manhã. Até 9 horas do dia seguinte. O Capitão Batista nos contou como vivem os pilotos nesse trailer durante o período de alerta. Tem uma mesinha com os relatórios. Ele mostrou a mesa onde faz os seus relatórios e falou sobre a roupa especial que ele usa. Agora, prestem atenção para ver como ele reage na hora do alarme. Na vertical, que faz a pressão sanguínea descer, tocou. Ok. Alerta! O Capitão Batista chega rapidamente ao avião. Nesse momento, a tensão é tão grande que chega até a mudar a voz do piloto. Em quanto tempo você põe Você se prende aí na cabine? Mais ou menos 1 minuto e 30, 2 minutos. Então, já estou pronto. Colocando o capacete, o mecânico vai tirar os pinos. O avião já está armado. Como? O avião já está armado. Já. Ele gastou menos de 2 minutos para começar a se mover com o avião. O Capitão Batista agora só tem mais 2 minutos para decolar com o Mirage. O piloto só é informado sobre a natureza da missão depois que decola. Era apenas um treinamento de interceptação no espaço aéreo de Brasília.
Às vezes, a interceptação é para valer. Em 1982, 2 Mirage interceptaram um avião cubano que entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização. No mesmo ano, durante a Guerra das Malvinas, 2 caças F-5 interceptaram um vulcão inglês que voava sobre o mar territorial brasileiro. Nós vamos agora participar de uma missão de defesa aérea a bordo desse Mirage, sob o comando do capitão Holanda. Nós vamos aproveitar esse voo para conhecer um pouquinho melhor o funcionamento do Mirage. Realmente é o avião mais veloz da Força Aérea Brasileira? Exatamente. O Mirage, ele é o mais veloz no Brasil, atingindo a velocidade até de Mach 2.2. Mach 2.2, 2 vezes a velocidade do som. O Mirage é capaz de voar a 2.400 km por hora. Aqui embaixo, na pista, o Mirage se arrasta lentamente. Mas quando decolou, eu percebi como esse avião é surpreendentemente veloz. Quando se ultrapassa a velocidade do som, não se sente nada dentro da cabine. O avião está a mais de 1.200 km por hora e só percebi que estávamos voando a essa velocidade porque o piloto me informou. Qual é o objetivo dessa missão que nós vamos fazer agora? Nós vamos executar a missão de interceptação. Ela, como eu disse, ela é a missão típica de defesa aérea. E após, nós vamos fazer um sobrevoo de Brasília. A finalidade do primeiro grupo de defesa aérea é proteger, defender a área central do Brasil. É nessa velocidade que nós estamos navegando agora, ele chegaria aproximadamente em 5 minutos, Anápolis, Brasília, 135 quilômetros. Em pouco tempo, chegamos a Brasília. Os Mirage cumpriram a sua missão de defesa aérea da capital. No caso de um ataque real, a cidade seria defendida em questão de minutos. Aqui na base aérea de Anápolis se batiza sempre quem ultrapassa a barreira do som. E eu fui batizado com um banho de mangueira. A seguir, o piloto que escapou da morte, a barra pesada dos testes de resistência, o major que um urubu deixou cego. O F-5 é um dos aviões de caça mais versáteis do Brasil. Ele pode ser empregado em vários tipos de missões. Mas para pilotar um avião como esse, é preciso muito treinamento e uma saúde de ferro. Os pilotos, de 6 em 6 meses, são submetidos a testes rigorosos, como o da ilusão espacial. O objetivo desse teste é checar a noção de orientação e de direção dos pilotos numa situação de emergência. O movimento giratório da cadeira vai ser interrompido de repente, para que os médicos possam observar como o piloto reage. Eu senti a sala caindo para a direita, né? E, no caso, eu reagi, né, com o meu corpo jogando em sentido contrário. Essa câmara de baixa pressão reproduz as condições atmosféricas reais do voo de um avião de caça a grande altitude, entre 5.000 a 20.000 metros de altura. O objetivo desse treinamento é observar o comportamento dos pilotos diante de uma situação de pane no sistema de oxigênio do avião e de permitir também que eles conheçam esse tipo de sensação e de que encontrem rapidamente uma solução para essa situação de emergência. Tudo é checado antes do teste, principalmente o oxigênio. 2 médicos acompanham o desempenho dos pilotos dentro da cabine. Eles são obrigados a usar essas máscaras porque o ambiente reproduz as condições de trabalho num voo a 10.000 metros de altitude. Nós vamos agora acompanhar o teste do lado de fora da câmara de baixa pressão. Ele vai ser coordenado pelo Coronel Galo, que é o médico responsável pelo setor de treinamento fisiológico dos pilotos. O exame começa com o tenente Eduardo. O Dr. Galo está ao lado dele para qualquer imprevisto.
O tenente tira a máscara de oxigênio e inicia o teste de coordenação motora. O médico diz que os primeiros sintomas vão aparecer logo. A falta de oxigênio vai mudar a cor das unhas e dos lábios. Coronel, quando ele movimenta as pedras desse tabuleiro, se observa a lentidão de movimentos em consequência da falta de oxigênio? Sim, porque ele raciocina corretamente, mas o comandamento da ação fica prejudicado por força da hipóxia. Isso é que configura a incoordenação motora. Está se sentindo bem, Eduardo? Eduardo, está se sentindo bem? Mas o tenente já não consegue mais encaixar a pedra no tabuleiro. Eduardo, é melhor você recolocar a máscara. Recoloca a máscara dentro do sistema. O médico religa o oxigênio. Olha o movimento dele, ok? O piloto precisa da ajuda do Dr. Galo para recolocar a máscara de oxigênio. Numa situação real, dentro de mais alguns segundos, ele iria desmaiar. Eduardo, o que foi que você sentiu durante o teste? A respiração fica difícil, uma certa dor de cabeça e a visão também fica um pouco turva. O raciocínio fica mais lento? Fica mais difícil de conseguir efetuar o nosso comandamento. Outro teste é o da ejeção. Ele reproduz o lançamento do piloto para fora do avião numa situação de emergência. Em algum momento você já se viu numa situação real de perigo em que você tenha pensado em se ejetar? Com certeza. Por várias vezes a ejeção passa pela cabeça da gente como uma das possibilidades, sendo sempre considerada a última. A ejeção é um recurso extremo que não acontece com frequência. Mas o piloto tem que estar preparado para saber como deve saltar do avião com o máximo de segurança. Há mais ou menos uns 6 anos, o tenente Peçanha viveu uma experiência dramática. Talvez ele seja o único piloto do mundo que tenha sido ejetado de um avião, mas o paraquedas dele não abriu e assim mesmo ele conseguiu se salvar. Essa experiência foi tão marcante que até hoje ele guarda como lembrança a cadeira do avião na varanda da casa dele. Como é que foi que isso aconteceu? Eu vinha decolando uma esquadrilha com 4 aeronaves, tá? E era o número 4. Tive problemas de controle da aeronave. Você perdeu o controle da aeronave? Perdi o controle da aeronave. E nesse meio termo não havia mais tempo hábil para se fazer nada a não ser a ejeção. Aí você tem que recorrer nessas horas ao assalto injetário, normalmente. Você puxou. Eu estava nessa situação, eu fazia força com os comandos para a direita, né? Tive que largar essa mão do manche. Essa mão continuou no motor, tá? Daí uma séria restrição que eu tive do braço esquerdo, e essa mão foi levada então ao punho alternativo da cadeira. Tá? Puxei e saí nessa situação, a 90 graus no chão. Tá? O piloto conseguiu se salvar porque o paraquedas dele ficou enrolado nessas árvores. O avião dele caiu na pista e explodiu. Há mais ou menos 15 minutos que eu estou pilotando esse F-5, que é um caça supersônico, que pode desenvolver até 2.400 km por hora. Eu estou realizando um voo solo apenas com a ajuda dos instrumentos. A minha velocidade nesse momento é de 1,5 vezes a velocidade do som, mais ou menos 1.500 km por hora. Um piloto, para voar no F-5, precisa no mínimo de 10 anos de treinamento. Agora, para aprender a voar num avião como esse aqui, eu levei pouco mais de 1 hora, porque, na verdade, nós estamos num simulador de voo. No simulador do F-5, os pilotos aprendem a combater e a fazer manobras arrojadas com a ajuda do computador. Eles podem até treinar as missões que vão realizar no dia seguinte. Tudo com o máximo de segurança. O piloto saindo daqui, ele sai com todos os procedimentos
na cabeça, ele sabe tudo o que ele tem que fazer na hora certa, no momento exato. Então esse treinamento facilita extremamente o voo propriamente dito. Essa formação de F-5 tem um voo tão uniforme que é difícil imaginar alguma coisa que abale essa tranquilidade em tempo de paz. Mas os pilotos de caça têm um inimigo perigoso que pode atacar a qualquer momento: o urubu. A colisão com uma ave em pleno voo pode ser fatal para o piloto. O choque, por exemplo, de um urubu que pese mais ou menos 3,5 kg contra um caça como este, que esteja desenvolvendo 600 km por hora, vai provocar um impacto de quase 1 tonelada sobre o avião. Agora, se o choque do urubu for sobre o canopi, pode até matar o piloto e derrubar o avião. O urubu pode se chocar contra a turbina, contra o trem de pouso e o mais grave, bater no para-brisa do avião. O Major Glauco Constantino foi vítima de um desses acidentes quando voava no F-5 como instrutor. O impacto foi tão violento que ele ficou cego. Eu estava com viseira, máscara, capacete e foram encontrados ossos de urubu dentro do meu capacete. Olha, para mim, ficou a sua vida eu encarei normalmente, eu simplesmente deixei de enxergar. É uma coisa normal. Eu acho que o motivo da minha felicidade é não querer o impossível. Eu não sei o que seria dos meus companheiros se acontecesse com algum deles. Então, ainda bem que aconteceu comigo, porque eu soube driblar. E eu costumo dizer que eu rompi a barreira do som várias vezes e agora eu estou ultrapassando a da luz. Daqui a pouco, o avião do futuro. Fabricado no Brasil, o AMX é um computador que voa. Do Natal, o seu Papai Noel. O AMX é a mais nova máquina de guerra da Força Aérea Brasileira. É um caça tão sofisticado que foi batizado pelos técnicos como o computador que voa. O AMX é um projeto ítalo-brasileiro que foi desenvolvido em conjunto pelos dois países. Aqui na fábrica da Embraer, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, eles são montados em série. Neste setor da fábrica, o avião é testado eletronicamente para checar se tudo que foi instalado até agora está funcionando. Centenas de cabos são conectados ao avião para o exame que vai levar o AMX para uma nova etapa da linha de montagem. O computador analisa e dá o resultado na hora. Quantos pontos como esse são testados no AMX? Bom, nós temos 500 conectores desse tipo, fazendo um total de 16.500 pontos de teste. Que são checados no avião? Que são checados no avião, conferindo todos os sistemas dele, desde sistemas básicos elétricos, de funcionamento. Aqui, ele é submetido ao último exame, o mais rigoroso. Todos os mecanismos de voo são testados exaustivamente. O funcionamento do trem de pouso é um dos itens que merecem uma atenção especial. Mas para voar nesse computador, é preciso conhecer muito bem essa sofisticada máquina voadora. Aqui nesta sala funciona o centro de formação dos futuros pilotos de F-5 e AMX. É uma escola das mais modernas da América Latina, onde eles aprendem praticamente tudo sobre o funcionamento desses aviões. É um treinamento altamente personalizado. Cada um dos 16 alunos tem o seu próprio instrutor. Só que aqui, o professor é o computador. Os alunos estudam em cabines individuais, onde aprendem tudo sobre o AMX com um simples toque na tela. O computador ensina até como entrar no avião. Ele é também um professor extremamente rigoroso.
Também a avaliação final de cada aula, ao exemplo de qualquer teste em qualquer escola, é feita pelo computador. O computador dá uma nota ao aluno? Ele não só dá nota, como ele acompanha a resposta de cada pergunta. Se o aluno cometer um erro em alguma pergunta, o computador vai parar de fazer a prova, de fazer questões a ele e vai voltar naquele assunto que ele cometeu algum erro. E ao final da prova ele será novamente perguntado acerca desse conhecimento. Para que você tenha uma ideia do desenvolvimento tecnológico do MX, ele é comandado pelo piloto com a ajuda de 30 computadores. E agora, na hora da manutenção, depois de uma revisão como essa, não é o homem que avalia se o avião está ou não em condições de voltar a voar. Aqui, quem dá sempre a palavra final é o computador. Os aviões estão sempre sendo checados pelos computadores. Um olho eletrônico vasculha o AMX por dentro. Esse sistema permite que se faça verificação visual das partes críticas do avião, onde o acesso direto do mecânico não pode ser realizado. A câmera realmente penetra em áreas de muito difícil acesso, né? De difícil acesso, eu diria impossível de uma forma direta pelo olho humano. Ela prolonga essa visão com detalhes das partes mais sensíveis e mais críticas. O MX é um avião subsônico especializado em ataque ao solo. Ele pode carregar até quase 4 toneladas de explosivos. O MX é um dos aviões de combate mais versáteis do mundo. Ele é um caça-bombardeiro de longo alcance, com grande poder de fogo e também de autodefesa. Ele pode carregar até 3.800 quilos de bombas, mísseis e foguetes, além de estar também equipado com 2 canhões de 30 milímetros que podem disparar até 1.800 tiros por minuto. A pontaria de todas as armas que ele utiliza é considerada uma das mais precisas. Calculada com a ajuda de computadores, a margem de acerto no alvo de todo esse arsenal é de praticamente 100%. O MX incorpora uma tecnologia, inclusive usada nos aviões que combateram na Guerra do Golfo. Ele possui capacidade muito grande, uma capacidade muito grande de acerto com qualquer tipo de armamento e atualizada com qualquer surgimento de um novo armamento, porque depende apenas de um novo programa de computador a ser inserido nos computadores. A precisão de tiro dele é surpreendente. É surpreendente. Ele foi planejado também para voar a baixa altura, para escapar dos radares inimigos. Em qualquer missão de ataque, o MX é um avião preciso. É nessas missões a gravidade. Será efetuado um treinamento em curva com 3Gs e após aceleraremos para 5 e após 6G. O capitão Duarte retira a máscara, acelera o avião e passa a sofrer os efeitos da gravidade. Assim que o MX atinge 6Gs, 6 vezes a força da gravidade, o seu rosto começa a se deformar. A pele fica repuxada e ele não consegue mais fechar a boca. Apesar de enfrentar todos esses problemas da gravidade, os pilotos do MX sempre conseguem acertar o alvo com precisão. Daqui a pouco, a emoção do primeiro voo numa guerra simulada. O treinamento dos cadetes da FAB.
Fazenda Modelo, os 350 alunos da Academia da Força Aérea Brasileira estudam e vivem como se estivessem em um ninho. Aqui, durante 4 anos, eles vão conhecer todos os segredos da arte de voar. O cadete só vai fazer o primeiro voo quando aprender tudo sobre o funcionamento de um avião. Na academia, a primeira regra para ser um bom piloto é ter disciplina. Aqui na Academia da Força Aérea em Pirassununga, no interior de São Paulo, começa o grande sonho da caça. Durante 4 anos, os cadetes são treinados e avaliados diariamente para saber se eles realmente têm condições de serem pilotos de caça. Mas dos 100 pilotos formados anualmente por esta academia, apenas 20 conseguem ser caçadores. A corrida para atingir esse sonho exige muita determinação. É um caminho longo que se renova a cada dia que passa. Voar, mesmo sobre a sombra protetora do instrutor, é sempre uma festa para esses cadetes que acabaram de sair do ninho. A experiência do voo solo, aquele que o aluno voa sozinho pela primeira vez, é como a primeira namorada. Nunca mais se esquece. A primeira vez que está comandando a aeronave é muito emocionante. E até estranho a gente estar ali pilotando, a gente nem acredita que conseguiu chegar ali. Quando o cadete voa sozinho, sob o olhar atento do instrutor que acompanha o voo, ele sente que o sonho da caça está cada vez mais perto. Qual foi o momento mais difícil que vocês enfrentaram durante essa fase de preparação? Eu acho que os momentos são vários momentos difíceis que a gente passa, né? No terceiro ano que a gente está começando a voar, acho que o primeiro momento difícil é o primeiro parafuso. No parafuso, a velocidade do motor é reduzida e o avião mergulha como se estivesse fora de controle. Esse treinamento reproduz uma situação de pane real. Eu estava ali esperando para ver o que ia acontecer, né? De repente o avião girou, a terra se confundiu com o céu, não sabia onde eu estava. E aí? A barriga deu um gelado, né? Eu vi o cheiro de gasolina, eu fiquei perdido. De repente parou-se o giro. De Fusca, um avião muito fácil de pilotar, é um privilégio que os cadetes só conquistam a partir do terceiro ano de academia. O curso é muito seletivo. A nossa turma iniciaram com 190 e 190. Agora tem 96. Quer dizer que era o medo de serem eliminados durante o curso todo. Em todas as fases. Quer dizer, a qualquer momento. Algum voo perigoso, né? Nesses últimos 3 voos que a maioria está faltando 2, 3 voos. Alguma prova. Isso. Sim. Aí pode ter certeza que vai ser desligado, sem pena. É um aprendizado duro que exige, acima de tudo, perícia e muito conhecimento técnico. Um aprendizado onde o cadete não pode cometer erros. Ter todas as manhas do tucano como se fosse um pássaro de estimação. O cadete Guastini tem 22 anos e acabou de concluir o curso da academia com média 8,6. Foram 4 anos de ansiedade e muita expectativa. Às vezes a gente fica no alojamento olhando uma passagem baixa do T-25. Começar a voar, por exemplo, eu ia à noite ali no T-25, rezava, ia à capela, olhava para o avião e falava, meu Deus, será que eu vou conseguir concluir esse curso? Será que vai dar? Agora ele vai sonhar ainda mais. Agora você vai pilotar um avião de caça. Agora eu vou usá-lo exatamente como plataforma de arma. Avião usado pela FAB na Brasil. Econômico